Imagine receber uma visita de um anjo quando todos já perderam a esperança em você. Uma mulher estéril, desprezada pela sociedade, prestes a dar à luz o homem mais forte da história. Esta é a extraordinária história da mãe de Sansão. A prova de que Deus escolhe os improváveis para realizar o impossível. A sombra da amendoeira no quintal abrigava a esposa de Manoá enquanto ela esmagava ervas, lágrimas silenciosas marcando suas faces. Ao redor, mulheres da aldeia embalavam seus bebês, um lembrete diário de sua dor. Israel estava sob jugo filisteu havia 40 anos, mas o cativeiro em seu ventre durava muito mais. Deu-me o Senhor tudo, exceto o fruto do ventre, murmurava, ecoando o lamento de tantas mulheres nas Escrituras. Naquela tarde, enquanto carregava água sozinha, não imaginava que o céu estava prestes a se abrir. O som de passos interrompeu o silêncio daquele dia comum. Era ele, um ser de luz inconfundível. A esposa de Manoá estremeceu quando o anjo do Senhor materializou-se diante dela no campo. Sei que és estéril, sem filhos, disse com voz que ecoava como trovão suave, mas conceberás e darás à luz um filho. Juízes 13. 3. Seus olhos marejaram. Este filho seria diferente. Consagrado a Deus desde o ventre, o início da libertação de Israel. O anjo prosseguiu com voz firme enquanto a mulher tremia. Não beberás vinho nem bebida forte, e não comerás coisa imunda. Juízes 13. 4. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Tantos anos de humilhação, e agora esta promessa. O mensageiro explicou que a criança seria nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. O destino de Israel repousaria neste filho. Ela apertou as mãos contra o peito, aterrorizada e maravilhada com tal responsabilidade. Com olhos arregalados, a mulher escutava cada palavra celestial. O anjo, cuja luz irradiava a autoridade divina, pronunciou as restrições sagradas com voz que parecia ecoar através dos tempos. Nenhuma gota de vinho tocaria seus lábios, nenhum alimento impuro nutriria seu corpo. Seu ventre abrigaria um escolhido, consagrado antes mesmo do primeiro suspiro. Pois ele será nazireu de Deus desde o ventre. Juízes 13. 5. Trêmula, ela indagou o nome daquele ser resplandecente. Manoá encontrou sua esposa ofegante, seus olhos brilhando com uma luz que há muito não via. Marido meu, um mensageiro celestial apareceu-me, exclamou, gestos frenéticos pontuando cada palavra. Ele prometeu um filho, nosso filho, que libertará Israel dos filisteus. O temor e a esperança entrelaçavam-se em sua voz, mas devemos segui-lo desde o ventre como nazireu para Deus. Manoá fitou o horizonte, seu coração dividido entre fé e dúvida. Quem sou eu para receber tal promessa? Murmurou, lembrando-se das palavras do salmista. Os filhos são herança do Senhor. Salmo 127. 3. Na solidão da noite, Manoá ajoelhou-se, sua voz trêmula ecoando entre as paredes de pedra. Senhor, permite que teu mensageiro retorne. Como criaremos este filho prometido? As estrelas pareciam observá-lo em silêncio. Sua esposa, ao lado, apertava as mãos em oração. Ambos sabiam que esta criança seria especial, mas como prepará-la para um destino divino? A palavra do Senhor é como fogo, lembravam as Escrituras, Jeremias 23, 29. E então, inesperadamente, o céu brilhou novamente. O coração de Manoá estava inquieto quando orou. Senhor, que o homem de Deus venha novamente para nos instruir. Juízes 13. 8. Naquele mesmo dia, enquanto sua esposa colhia espigas no campo, uma luz dourada cortou o horizonte. O anjo, majestoso como antes, apareceu diante dela. Trêmula e ofegante, ela abandonou sua cesta e correu pela encosta, tropeçando nas pedras. Manoá, ele voltou! Seu grito ecoou pelo vale. Agora, finalmente, seu marido veria com os próprios olhos o mensageiro divino. O coração de Manoá acelerou ao vislumbrar o estranho visitante. Com voz trêmula de emoção e reverência, perguntou: És tu quem falou com minha mulher? O anjo, envolto em luz radiante, confirmou com um aceno solene. Suas palavras ressoaram como trovão. Tudo quanto ordenei à tua mulher, ela deve observar cuidadosamente. Juízes 13. 13. Cada instrução foi repetida, cada promessa reafirmada. Manoá sentiu o peso da responsabilidade divina sobre seus ombros,
enquanto uma dúvida o consumia. Como honrar adequadamente tal mensageiro? Manoá, com a hospitalidade típica de seu povo, estendeu a mão ao visitante. Por favor, permita-nos honrá-lo com uma refeição. O anjo, com olhos que pareciam penetrar a alma, sorriu. Não, comerei de teu pão, mas se desejas ofertar, que seja ao Senhor. Suas palavras ressoaram como trovão distante. Confuso, Manoá perguntou: qual é teu nome para que te honremos quando tua palavra se cumprir? Juízes 13, 17. O anjo apenas respondeu: por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? O silêncio pesou entre eles. Manoá, tremendo diante daquela presença enigmática, insistiu: como te chamaremos quando tua palavra se cumprir? O brilho nos olhos do mensageiro intensificou-se, iluminando o rosto de Manoá. Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? A resposta reverberou como trovão em seu coração. Naquele instante, uma certeza profunda tomou conta de Manoá. Estava diante de algo além do humano, conforme escrito. Ninguém jamais viu a Deus. João 1, 18. O casal precisava agora oferecer um sacrifício digno. Com mãos trêmulas, Manoá posicionou a oferta sobre a rocha. Então, um fogo inesperado irrompeu da pedra, consumindo o sacrifício enquanto o anjo do Senhor ascendia nas chamas para os céus. Manoá e sua esposa caíram prostrados, tomados por temor reverente. Certamente morreremos, pois vimos a face de Deus, exclamou Manoá. Juízes 13, 22. Sua esposa, porém, com sabedoria que transcendia o medo, viu naquele sinal não um presságio de morte, mas a confirmação da promessa divina. Manoá caiu prostrado, seu corpo tremendo. Certamente morreremos, pois vimos a face de Deus, exclamou com voz entrecortada. Sua esposa, porém, tocou-lhe o ombro com mãos firmes, seus olhos brilhando com compreensão divina. Se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o nosso sacrifício nem nos revelado estas coisas. Respondeu ela com sabedoria inesperada, como estava escrito: o anjo do Senhor aparece aos que o temem. Salmos 34, 7. O silêncio sagrado que se seguiu foi quebrado apenas pelo crepitar das últimas brasas. Manoá tremia incontrolavelmente, sua voz embargada pelo terror. A crença antiga ecoava em sua mente. Nenhum homem poderia ver a face de Deus e permanecer vivo. Êxodo 33, 20. Seu corpo desabou de joelhos enquanto agarrava a mão de sua esposa. Fomos marcados para a morte, sussurrou ele. Vimos o Senhor. Mas sua esposa, com uma serenidade que contrastava com o pânico dele, tocou-lhe o ombro e apontou para o altar ainda fumegante, onde o sacrifício havia sido divinamente consumido. A mulher apertou a mão do marido com firmeza. Enquanto Manoá tremia, ela permanecia serena como água tranquila. Se o Senhor quisesse tirar nossas vidas, disse com voz clara, por que aceitaria nossa oferta? Porque nos revelaria seu plano. Seus olhos refletiam uma certeza inabalável. Como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Salmos 23, 4. E assim, enquanto as cinzas da oferta ainda fumegavam, o casal começou a vislumbrar o extraordinário propósito divino para seu filho. Após meses de espera, chegou o dia. Entre dores e esperança, nasceu o menino prometido. Lágrimas escorreram pelo rosto da mãe quando segurou aquela vida, milagre divino em seus braços. Conforme o mandamento celestial, nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça. Juízes 13, 5. Ela observava com devoção enquanto os cabelos do menino cresciam, símbolo visível de sua consagração. Cada refeição era preparada com cuidado, cada regra seguida com rigor. Mas enquanto Sansão crescia forte, ninguém imaginava os desafios que testariam sua força e fé. Aos 7 anos, durante uma celebração, Sansão surpreendeu a todos quando levantou sozinho uma pesada mesa de ofertas que 2 homens adultos mal conseguiam carregar. Seu pai Manoá observou a cena, lembrando-se das palavras do anjo. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Juízes 13, 5. Enquanto a multidão murmurava admirada, um velho sacerdote se aproximou, fitando o garoto com olhos preocupados.
Este poder, sussurrou, será bênção ou maldição? Nos montes de Judá, entre Zorá e Estaol, Sansão carregava pedras que homens comuns mal conseguiam mover. Seu cabelo, jamais cortado pelo voto nazireno, ondulava ao vento enquanto ele treinava sob o sol escaldante. Nas noites, dormia inquieto, sonhando com filhos de Dan libertando Israel. O Espírito do Senhor veio sobre ele com poder, Juízes 13, 25, preparando cada músculo de seu corpo para enfrentar os filisteus. Porém, enquanto sua força crescia, seu coração ansiava por algo que nenhum nazireno deveria desejar. Sansão cresceu forte e dotado do Espírito, mas seu coração tinha uma fraqueza. Mulheres proibidas. Caminhando entre as vinhas de Timna, seus olhos capturaram a beleza de uma filisteia e ele declarou aos pais: "Esta é a que desejo para a esposa." Eles protestaram, confusos: "Não há mulher entre tuas irmãs de Israel?" Mas Deus usaria até mesmo esta fraqueza. Como diz Juízes 14, 4, seus pais não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava a ocasião contra os filisteus. O primeiro passo estava dado para a libertação e a queda de Israel. Enquanto as fogueiras filisteias queimavam no horizonte, a mãe de Sansão observava seu filho, agora um homem poderoso, erguer as portas de Gaza sobre os ombros como se fossem palha. Lágrimas de gratidão escorriam por seu rosto envelhecido. "O Senhor cumpre suas promessas", sussurrou ela, lembrando-se das palavras do anjo. Como estava escrito: "O menino será nazireu de Deus desde o ventre." Juízes 13, 5. Mas enquanto Israel celebrava seu libertador, os olhos de Sansão já se desviavam para o que seria sua maior fraqueza. Enquanto suas lágrimas regavam o chão pedregoso durante anos de oração, ela não imaginava que o silêncio divino era apenas preparação. Naquela tarde, quando o anjo surgiu em meio ao campo, suas palavras foram como água no deserto. "Eis que conceberás e darás à luz um filho." Juízes 13, 3. Suas mãos trêmulas tocaram o ventre vazio, enquanto a promessa ecoava em seu coração. A mulher sem nome nas escrituras tornou-se portadora do impossível. Mas o que ela não sabia era que tal bênção viria com instruções específicas. A conclusão da mãe de Sansão, um legado de fé. A mulher que uma vez foi chamada apenas de estéril, agora carregava em seu ventre a promessa divina. Ela e Manoá seguiram cuidadosamente todas as instruções do anjo, preparando-se para receber o filho que mudaria a história de Israel. Durante os meses de espera, aquela que viveu anos no silêncio da infertilidade agora proclamava as maravilhas do Senhor. Quando chegou o momento, nasceu o menino prometido. E a mulher teve um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Como registra o livro de Juízes, capítulo 13, versículo 24. O lar que por tanto tempo conheceu apenas o eco do vazio agora estava cheio de risos e do choro de uma criança consagrada a Deus desde o ventre. A mãe de Sansão observava com admiração enquanto seu filho crescia em estatura e força. Ela guardava em seu coração cada momento, cada sinal da presença divina na vida do menino nazireu. Quando o Espírito do Senhor começou a agitar Sansão, como diz Juízes capítulo 13, versículo 25, ela reconheceu que o propósito de Deus estava se manifestando. Embora a Bíblia não nos conte mais sobre esta mulher após o nascimento e infância de Sansão, podemos imaginar como ela deve ter se sentido vendo seu filho cumprir a missão para a qual fora designado, começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. Seu filho, nascido de uma promessa, estava realizando o propósito divino. A história da mãe de Sansão nos ensina que Deus trabalha através dos improváveis. Assim como disse o Senhor ao profeta Jeremias no capítulo 29, versículo 11. "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Esta mulher, cujo nome não conhecemos, uniu-se a outras mulheres da Bíblia como Sara, Raquel, Ana e Isabel. Mulheres que experimentaram a dor da infertilidade, mas que viram Deus transformar sua tristeza em alegria, seu lamento em dança. Como está escrito no Salmo capítulo 30, versículo 11. "Converteste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria." Nem sempre entendemos os caminhos de Deus.
A esposa de Manoá aguardou anos pelo cumprimento da promessa divina. Quantas vezes ela deve ter questionado o propósito de Deus em sua vida? Mas como diz Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que podemos aprender com esta mulher extraordinária? Que a fé perseverante é recompensada. Que mesmo nos momentos de maior dúvida, Deus está trabalhando em nosso favor. Que nossos períodos de espera nunca são desperdiçados aos olhos do Senhor. Como afirma Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A mãe de Sansão viu a promessa divina cumprida em sua vida. Embora Sansão tenha enfrentado desafios e quedas em sua jornada, o propósito de Deus se cumpriu através dele. Ao final de sua vida, mesmo após falhas e derrotas, Sansão retornou ao Senhor e em seu último ato destruiu mais inimigos do que durante toda a sua vida, como narra Juízes capítulo 16, versículo 30. Esta história nos recorda que, mesmo em nossos fracassos, o plano de Deus não é anulado. Como lemos em Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hoje, quando enfrentamos nossos próprios períodos de espera, nossas próprias lutas que parecem sem solução, lembremos da mulher estéril que recebeu uma visita celestial. Lembremos que o Deus que abriu seu ventre é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que possamos, como a mãe de Sansão, estar atentos quando o anjo do Senhor aparecer em nossa vida, prontos para obedecer às instruções divinas, mesmo que elas desafiem nossa compreensão. Pois como declarou o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 19, versículo 26, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. A história desta mulher continua a inspirar gerações, lembrando-nos que Deus especializa-se em transformar o impossível em realidade, a esterilidade em fertilidade, a desesperança em propósito, para a glória de seu grande nome. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima!